está fazendo. Bom, então vamos lá, vamos falar porque o tempo já urge, né? E vamos falar de cinema e guerra. Essa foi uma ideia, foi sugestão da Isis, lá do Rio Grande do Sul. Falou, por que você não fala de cinema e guerra? E aí, bom, achei a ideia fantástica e nada melhor do que compartilhar essa ideia com vocês, trazendo um convidado como o Gunther. A gente tinha feito mais ou menos um roteirinho, e o Gunther, como convidado, começaria a falar do filme dele. Mas agora, um pouco antes, a gente conversou e ele sugeriu que eu falasse do meu primeiro filme. Né? Do meu primeiro filme, e vocês vão entender por quê. O meu primeiro filme que eu queria comentar aqui, que eu queria trazer algumas informações para ele, sobre ele, para mim, é o número um, é o melhor filme de guerra que eu já vi. Sem dúvida nenhuma, é um filme que é muito marcante para mim. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. E é impossível não ver esse filme sem se emocionar, apesar das várias vezes. Talvez seja o filme que eu mais tenha assistido junto com esses outros dois, que eu vou falar deles mais tarde. Esse filme é um filme de 1989. É o Glory, também chama em português aqui no Brasil, passou para o Brasil como Tempo de Glória. Tempo de Glória. Glory, de 1989. Eu anotei aqui, ele é do diretor Eduard Zwick, deve ser da Europa Oriental, pessoal do Gunther aí, os Roots. Eu sei que o Gunther é lá de cima, é lá dos países bálticos, né? Se não me engano, da Estônia, é isso, Gunther? Letônia. Não, Letônia, tá bom, desculpa, mas eu sabia que estava ali, eu sabia que estava por ali. Mas por que esse filme ele é muito interessante, e aí daqui a pouco o Gunther também comenta, porque certamente ele conhece esse filme. Esse filme do diretor do Eduard Zwick, ele tem no elenco, queria destacar 3 figuras no elenco dele, o Matthew Broderick, o Denzel Washington e o Morgan Freeman. Por esses 3 nomes, a gente já tem ideia do que seja o filme, né? Do que seja o filme. Esse filme é um filme sobre a história, baseado em fatos reais, portanto, é a história do primeiro regimento negro da história do Exército dos Estados Unidos, do Exército da União, na Guerra de Secessão. Um coronel, e esse livro é baseado nas cartas desse coronel Shaw, Robert Gold Shaw. Esse livro é baseado nas cartas do coronel Robert Gold Shaw, em outros livros também sobre esse regimento negro. E é muito interessante, porque ele conta como foi a criação, a mobilização e a ação em combate desse primeiro regimento. Eu assinalei aqui algumas cenas que são marcantes, né? Primeiro, por que ele marca? Porque foi a primeira vez que se usaram ou se mobilizaram soldados negros para lutar no Exército dos Estados Unidos. Era a Guerra de Secessão, Sul contra o Norte, Confederados versus União, e num determinado momento a União resolveu recrutar soldados negros. E aí o 54 de Massachusetts, o 54 de Infantaria, de Voluntários de Massachusetts, reuniu esse grupo de homens afro-americanos, como eles costumam chamar, lembrando que eram soldados, porque os oficiais eram brancos, e ao coronel Shaw, que é parente do Broderick. A gente descobre que o ator é parente distante desse coronel, não sei se o Gunther sabia disso. Ele vai liderar esse grupo. Então, rapidamente, porque aí a gente vai conversando mais ao longo da live. Algumas cenas marcantes, o próprio recrutamento, a forma como esses homens foram chamados, a parte do treinamento é muito interessante, e também durante o treinamento, a preparação, o adestramento,
o filme chama atenção para algumas situações inusitadas. Por exemplo, parte das forças da União e parte das lideranças ali queriam que esses soldados negros ficassem em funções secundárias. Havia muita gente que não acreditava que eles iam lutar, né? Eram considerados inferiores, portanto, não iam para o fronte, não iam combater, ficariam em serviços, em unidades secundárias, né, de apoio, mas eles acabaram indo. Então, a cena da preparação é uma cena muito interessante. Tem uma outra cena muito bacana desse filme, que é a cena em que os salários são pagos. Eu não sei se você se lembra dessa cena, Guter. Os salários são pagos e de repente, até o Denzel Washington, que era um dos soldados revoltados, ele tinha um passado de escravidão e ele era muito revoltado, ele se revolta porque os soldos eram pagos na metade dos soldos dos soldados brancos. E aí começa aquela revolta, a tropa polvorosa, e eles começam a rasgar os cartões deles de salário, né, de pagamento, e chega um determinado momento que o coronel Shaw dá um tiro para cima e informa para sua tropa e para o pessoal da intendência lá que estava fazendo o pagamento de que se a tropa dele ia receber metade do salário, ele também ia e os oficiais brancos também receberiam a metade do salário e ele rasga também. E essa é uma cena muito marcante. Essa é uma cena muito marcante. Tem a cena da fuga do Trip, que era o Denzel Washington, para buscar comida, um sapato. Ele estava com os pés destruídos e aí ele é capturado e ele é punido. E ele é punido com açoite, com várias chibatadas. E isso é muito marcante, porque quando ele tira a camisa, as costas dele são todas rasgadas de chibatadas, então é um momento marcante. Outros momentos, os primeiros ataques, a mobilização, o combate, quando os soldados do Sul se veem diante de uma tropa que de repente descobre que está bem preparada. Então o filme ele é fora de série. E para fechar, senão eu vou falar aqui o tempo todo e a gente não vai escutar o Gunther, meu Deus do céu. Para fechar, um momento muito interessante desse filme é exatamente o confronto final. Quando a gente tinha o Fort Wagner, que era uma fortificação confederada, intransponível, era impossível conquistar o Fort Wagner, e de fato foi, o Fort Wagner nunca caiu. Né? O Gunther conhece bem, porque o Gunther viveu nos Estados Unidos e conheceu um pouco os campos de batalha, né? Lá da Guerra de Secessão. E aí o mais marcante é que a tropa dos 54 se oferece, o Coronel Shaw se oferece para ser a primeira vaga, a primeira leva a tentar tomar o Fort Wagner. E sabiam que era uma missão suicida, porque pelas condições do terreno, aqueles que fossem na primeira leva certamente morreriam praticamente todos. Então, eu conto isso e começo a me arrepiar, porque essa é a cena do filme, para mim, que mais marca. Então, Glory, Tempo de Glória, eu realmente recomendo. Desculpa, Gunther, vamos ouvir você comentar o Tempo de Glória e depois falar do seu filme também. Só queria complementar. Acho que o que muita gente não sabe é que justamente a Guerra Civil Americana, tudo que foi usado na Primeira Guerra Mundial foi entre aspas, testado lá. Né? Menos avião, é lógico, mas já existiam balões de observação, você já tinha aí navios a vapor, protótipos... Metralhadora. Marinos, o uso, né, da ferrovia pelo General Grant, que foi o jeito de quebrar, né, o impasse que estava, e por isso mesmo que tiveram que aceitar, né, os soldados negros, o norte teve que aceitar os soldados negros, porque estava morrendo muita gente, já estava aí caminhando aí para acho que para o 4º ano de guerra quando eles são aceitos, ou seja, precisava de mais gente. E aí quando você realmente tem o General Grant que dá a volta, começa a usar as ferrovias para conseguir chegar pelo sul e quebrar a moral do sul. Então,
esse filme realmente é bastante, bastante marcante. Esses três aí, né, não tem como não ser bom. Bom, o Denzel Washington ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? A gente tem o Oscar dele por esse filme. Eu não tenho os filmes que eu escolhi, mas o meu primeiro, na verdade, é uma dupla. Né? Em inglês, o primeiro é Flag of Our Fathers, que foi, né, traduzido aqui no Brasil, né, para A Conquista da Honra, do Clint Eastwood. A Batalha de Iwo Jima. Então, primeiro, para começar, né, Clint Eastwood, aquele ator, né, de, como minha saudosa mãe diria, talvez de terceira categoria, sempre contratado aquele, né, o bang bang, atirar, depois perguntar, e começou a se mostrar esse diretor genial que ele se transformou. Então, realmente, nesse filme, o que é legal, que eu falei, são dois. Um, né, Flags of Our Fathers, e o outro, né, Letters of Iwo Jima, as cartas de Iwo Jima. O que a Luana comentou aí, a parte japonesa. Pois é, eu acho que é a primeira vez em que se procura mostrar os dois lados de uma batalha. E uma batalha sangrenta como foi essa de Iwo Jima. Os americanos, para quem não conhece, né, o filme é de 2006, o Cartas de... A Conquista da Honra foi lançado em outubro e Cartas de Iwo Jima em novembro, logo em seguida. E é a Batalha de Iwo Jima, o primeiro é da visão americana, todos os horrores que foram eles tentarem tomar essa ilha e centrado em torno, né, dos cinco militares, né, soldados americanos que vão levantar. Tem aquela cena que virou inclusive um monumento em Washington, né, belíssimo, a bandeira, né, the flag, e que eles acabam, né, morrendo. Então é em torno desses cinco que o lado americano passa, e principalmente mostrando as dificuldades, mostrando, né, como o governo americano estava quase quebrado para continuar lutando, e o espanto que os americanos tiveram de ver que os japoneses lutavam até o fim. E depois, né, no Cartas de Iwo Jima, o outro lado, o filme praticamente falado todo em japonês. Então, isso é fantástico, né, Gunter? O filme é todo assim. E é uma produção do Clint Eastwood, mas ele fez questão, né, de fazer todo em japonês para retratar bem a situação. Mostra, né, toda a cultura japonesa de morrer pelo imperador, morrer com honra, não se render, e que os americanos não conseguiam entender isso. E o que é importante, né, muita gente saber, é que foi a partir de Iwo Jima que os americanos começaram a fazer os cálculos de quantos soldados americanos seriam necessários para invadir todo o arquipélago japonês. Então, foi marcante para o lado americano para ver esse horror. E olha que, né, eles já tinham visto muitos horrores ao longo da guerra no Pacífico e na Europa, mas esse realmente é um marco para os americanos. E esses dois filmes, para mim, fantásticos, porque mostram pela primeira vez os dois lados de um mesmo conflito, e que não fica aquela coisa, né, né, de tentar maquinar, de colocar o outro lado como, né, o diabo na terra, que tem que morrer. Então, achei esses filmes bastante interessantes. É bacana isso, porque é um cenário que ainda está muito presente no imaginário dos norte-americanos, é bem claro isso, e de todo modo também dos próprios japoneses, porque isso foi ontem, Iwo Jima foi ontem, e é um processo até, esses dois filmes é um processo até de depuração, né, desse conflito. Iwo Jima é marco. E nesse sentido, essa tua escolha desses dois filmes
foi sensacional. Eu acho que a gente tem que... E é isso, é para assistir, como o próprio Clint propôs, né? É para assistir os dois. Os dois. E os dois filmes que ganharam premiações, né? Na minha opinião, o Cartas de Iwo Jima é, para mim, um dos melhores filmes sobre guerra no Pacífico. Sobre guerra no Pacífico. E olha que há muito, né? Aos clássicos como Tora, Tora, Tora. Vamos, senão não vai dar tempo. Olha o tempo. É verdade, é verdade. Não, mas aí qualquer coisa a gente vai ter que passar para outra mais adiante. Eu só quero dizer para o pessoal que quem tá chegando agora, essa live está disponível, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, e nós estamos falando de cinema e guerra. Cinema e guerra. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do Pacífico e a gente vai para o teatro europeu, para o teatro de operações europeu, né? Porque o meu filme, para mim, o outro grande filme, é um filme, junto com o Gladiador, esse filme me fez ir ao cinema várias vezes. Esse filme fez uma coisa que eu não faço normalmente, mas para assistir este filme, eu fui várias vezes ao cinema e assisto muito. Ontem mesmo aproveitei para assistir, né? Ontem à tarde aproveitei para ver novamente, e são 2 horas e 50 de filme, mas cada vez que eu vejo é uma cena nova. Para mim, junto com Glory, um dos melhores filmes de guerra já produzidos, que é O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan. Eu não encontrei o meu Resgate do Soldado Ryan aqui, eu trouxe os filmes aqui, mas não encontrei o meu, mas todo mundo já viu, né? E hoje tem streaming aí, eu assisti mesmo ontem streaming. O Resgate do Soldado Ryan é fenomenal. E ele junta dois monstros, né? Ele junta Spielberg na direção e Tom Hanks como ator principal. É um filme de 98, ele foi indicado a 11 Oscars, ganhou 5. Eu anotei aqui, ó, diretor, fotografia, edição de som e mixagem, ou mixagem. Dos 11 ganhou 5, e eu acredito que todo mundo conheça, mas esse filme, ele conta a história de um grupo de soldados americanos que tem a missão de resgatar o Ryan. Quem é o Ryan? O Ryan é o quarto irmão, de uma família que combate no Pacífico e na Europa e que perde 2 irmãos no próprio dia D, 2 irmãos no dia D, e perde um na Guerra do Pacífico. Então ela começa mais ou menos assim, né? O começo eu vou contar daqui a pouco, mas a parte do Ryan é quando descobrem nas forças, no comando aliado, as cartas que deveriam ser enviadas para os familiares, a carta de condolência para a mãe do Ryan. E aí descobrem 3 cartas de condolência, que eram exatamente os 3 irmãos mais velhos que tinham morrido. E aí há uma discussão interessante que depois acabou acontecendo mesmo. Esse filme é pura ficção, mas isso aconteceu mesmo no Exército dos Estados Unidos. Uma discussão relacionada ao fato de terem 4 filhos de uma mesma família lutando e morrendo na guerra. Então, se entendeu que o Ryan tinha que ser resgatado de qualquer jeito, porque não poderia se levar uma 4ª carta para a mãe dele, de condolências, né? Isso realmente aconteceu, não no caso do Ryan, mas no Exército Americano, essa mudança de perspectiva. Deixaram de colocar os soldados da mesma família lutando na mesma unidade, porque isso poderia gerar muitos problemas. Mas o filme é fantástico. E a primeira cena, para mim, é a cena que marca, né? É impossível não pensar no Resgate do Soldado Ryan na primeira cena, que é a invasão, o desembarque do dia 6 de junho. E algumas curiosidades sobre essa cena. Só a cena do desembarque, a cena dos primeiros minutos do filme,
ela custou 12 milhões de dólares e usou 1.500 atores, entre os quais alguns amputados mesmo, para dar a sensação de realismo, né? E veículos também da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma cena surpreendente. Quem participou do dia D e viu o filme comenta do extremo realismo da cena, né? E a história, então, a partir daí, corre uma história fantástica sobre o resgate desse soldado. O que você achou do resgate do soldado Ryan, o Gunther? Dionisó, esse filme me marcou muito porque eu assisti lá em Washington. E eu fui com uma grande amiga até hoje, né, do curso, Naomi. E Russo? quando a gente saiu... Não, é do curso, do mestrado que eu estava fazendo. Ah, do curso. Em Georgetown. E foi o primeiro filme que eu saí lá dos Estados Unidos, o cinema inteiro em silêncio. A gente saiu, começamos a caminhar em direção ao metrô e ela quieta assim. Na metade do caminho ela virou e falou: agora eu entendo o que meu pai quis dizer. Eu falei: o que, Naomi? Meu pai assistiu esse filme e disse: é o filme que até chegou mais próximo do que é a realidade de um campo de batalha. O pai dela tinha servido no Vietnã. Então, realmente, essa cena, né, do desembarque, aquilo é muito, muito forte. Eu sempre... né, quando eu dava aula, né, de segurança internacional, eu passava na primeira aula, entrava em sala e passava essa cena. Depois descobri que muita gente chorava. Para justamente marcar para as pessoas saberem, olha, guerra é isso. Guerra é essa desgraça. Uhum. E que é fantástico. Eu acho que essa primeira cena do desembarque eu acho muito marcante, porque mistura tanto a primeira, né, a primeira pessoa, como se ele estivesse correndo, quanto depois a terceira pessoa filmando por trás. Então, fica variando. Eu achei assim realmente muito, muito marcante, né, perto dos outros que eu já tinha visto, perto do que, né, já li, e realmente marcou muito. Então, duplamente por isso esse filme para mim essa realidade, e foi esse comentário que minha amiga fez, né, de tão perto do que, pelo que ela disse, é o mais próximo, mas não é o que acontece no campo. Fantástico, então, fantástico. E o Spielberg é questionado por isso em um determinado momento, levantam essa questão, né? Poxa, mas é muito realista. Ele falou, era essa a ideia. A gente queria passar o possível do mais próximo, né? Inclusive, tanto ganhou melhor fotografia e o uso de câmeras especiais e de retirada de filtros das câmeras, exatamente para parecer realmente, inclusive, câmeras da Segunda Guerra Mundial. Então, é fora de série. O Paulo está comentando aqui, o Paulo Roberto, que hoje está no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, uma frase de Erasmo de Roterdã, que somente romantiza a guerra quem não a conhece, né? É isso aí. É uma realidade. Como a nossa, que não vivenciou, não tem na nossa cultura saber o que é a guerra. Exatamente. E é algo muito próximo, ao mesmo tempo, do próprio ser humano. Eu sempre acreditei nisso e vou acreditar que, enquanto houver seres humanos na face da Terra, haverá guerra. E para nós é muito diferente. Diz, Gunther, fala. Olá, meu segundo filme não é chavão, mas é um clássico. Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, né? Aqui conhecido no Brasil como, né, Doutor Fantástico. É uma sátira à Guerra Fria fantástica. Bom, né? Bom, o Stanley Kubrick começando essa carreira fantástica dele, e principalmente Peter Sellers,
Peter Sellers está fantástico fazendo 3 personagens e principalmente, né, o cientista nazista, que tem uma mão, né, que, né, tem a vontade própria e que se passa, né, nesse momento de que um coronel que comandava uma unidade, né, dos bombardeiros estratégicos, por uma loucura dele, manda os aviões bombardearem a União Soviética e indo, né, para quando eles descobrem, tem, né, até conseguir tentar pará-lo, uma das aeronaves não é parada e se descobre que os soviéticos teriam desenvolvido the Doomsday Bomb, ou a bomba, né, do juízo final, que se eles fossem atacados, soltaria uma radiação tamanha que mataria todo mundo na Terra. Bom, mais importante que eu acho desse filme aí primeiro, a paranoia da Guerra Fria começando. Então, o filme foi lançado em janeiro, né, de 64, era para ter sido antes, mas o lançamento seria um pouco depois de quando Kennedy foi assassinado. Então, foi postergado. O momento não estava adequado para isso. Segundo, eu acho que também muito, muito bom, né, todo esse debate que ocorre ali na sala, né, de guerra, todo aquele ambiente pesado, aquela luz somente nos rostos, e o embate que mostra entre civis e militares, principalmente o papel que seria o chefe justamente da Força Aérea, é uma caricatura do general lá americano que comandou, tá escrito o nome dele aqui. Faltou o nome dele, estou pensando exatamente nele, que comandou o bombardeio estratégico sobre o Japão e que depois ele que construiu todo, né, o Strategic Air Command, né, o comando aéreo estratégico, que era né, entre aspas, fanático por bombardeio e né, naquela visão de que os comunistas estão fazendo um plano para acabar com os Estados Unidos e que queria, né, era muito disposto a começar uma guerra nuclear com a União Soviética. Então, todo esse embate que acontece entre né, o presidente tentando, né, contornar essa pressão dele e tem, né, uma cena que é fantástica que, né, esse próprio general diz: a guerra é séria demais para ser deixada na mão dos civis, quando na verdade é uma inversão total, né, de Clemenceau, que diz que a guerra é séria demais para ser deixada na mão dos generais, ou seja... Exatamente, essa frase é de Clemenceau lá do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Pois é, então, toda essa discussão sobre o começo da Guerra Fria e da corrida nuclear, e que consegue, né, como eu falei, primeiro, o cientista nazista, o que, né, muitas vezes as pessoas esquecem que o programa espacial americano foi em cima de Von Braun. Von Braun, um cientista, né, da Alemanha nazista, que criou a V1 e a V2 e que bombardeou Londres. E que os americanos, né, importaram vários desses cientistas depois da Segunda Guerra Mundial. Então, né, na forma de sátira, mas colocando isso para a sociedade americana pensar. E um detalhe que eu acho que, né, marcou bastante é o primeiro filme aqui do James Earl Jones. Para quem não sabe, é o que fez a voz do Darth Vader. Então ele sabe, no B-52 e que a voz dele já começa a marcar e realmente ele dispara, né? Ele fez vários outros personagens, né, marcantes, mas a voz dele marcou demais e ficou, lógico, conhecido como o Darth Vader. Mas, de novo, esse filme eu acho que merece ser assistido entendendo isso, né? Que o Kubrick quer fazer é baseado, né, num livro, Red Alert,
que começou como para ser um roteiro sério, mas no meio do caminho ele viu que a melhor forma de tratar era você partir para a piada, para escancarar, para chamar mais atenção ainda, né, da população americana para onde os Estados Unidos estavam caminhando na lógica da Guerra Fria. Então, minha sugestão fica aí para todo mundo assistir Doctor Strangelove. Doutor Fantástico, Doutor Fantástico. É interessante também, Gunter, isso que você está falando, porque mania de historiador é situar, pelo menos do pessoal mais old school, é situar bem as datas. E aí você está falando de janeiro de 64, né? A gente tem que lembrar que a crise dos mísseis tinha acontecido há pouquíssimo tempo. Você mesmo falou que o Kennedy tinha sido assassinado, acho que é outubro de 63, se não me engano, né? Que o Kennedy é assassinado. A crise dos mísseis um pouco antes, a crise dos mísseis um pouco antes. Então, o momento de Guerra Fria era realmente um momento significativo, né? O Muro de Berlim, alguns anos antes, né? Em 63, 61 ou 63, agora deu branco, o Muro de Berlim. Eu acho que é 63. Não, é 61. 60. Bom, anyway, e a gente tem... Bom, a gente está naquele momento crítico, né? Os soviéticos já com seus arsenais com capacidade de fazer frente aos Estados Unidos, e o filme ele situa você não só em razão do enredo do filme, mas aquele momento louco que o mundo estava vivendo. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando, eu não consegui até agora do nome do general, mas eu estava lembrando dos 13 dias, daquele filme, Os 13 Dias. Está retratado nesse momento aí que ele é o chefe, né, do Strategic Air Command. Exatamente. Está a discussão, inclusive, dele com o McNamara também, né? O que nós vamos fazer, e a disputa entre o poder militar e o poder civil, e nos Estados Unidos é muito forte isso, o poder civil se afirmando e dizendo vai ser assim. A Luana está lembrando o telefone vermelho, é a partir da crise dos mísseis de Cuba que se cria essa ideia do telefone. É o LeMay, o Dario lembrou aí, ó, Dario que é historiador, exatamente, Curtis LeMay. Que era tão doido quanto o MacArthur, né? No final das contas, era tão maluco quanto o MacArthur. Porque se depender do MacArthur, tinha jogado bomba na Coreia, né? Uma bomba atômica na Coreia. Né? Na verdade, bomba na China continental, né? Durante a Guerra da Coreia. Ele queria. Mas, anyway. Vamos lá. Vamos lá. Isso, agora eu tenho que falar da minha última indicação de filme. São 17h42, vai dar tempo para a minha última indicação de filme. Que é, aproveitando que a Luana Röder está aí, alemã, A Queda, Der Untergang, Os Últimos Dias de Hitler. Para mim, junto com o Resgate do Soldado Ryan e Tempos de Glória, o terceiro filme mais marcante, efetivamente, o terceiro filme mais marcante. Ele conta o Canto do Cisne, Der Untergang, exatamente, Luana. Ele conta o canto do Cisne do Terceiro Reich, ele conta a Batalha de Berlim, a batalha decisiva da Segunda Guerra Mundial, e é muito o que marca é que é um filme alemão, é um filme em alemão, né? E aí, Luana, eu vou falar disso também, Luana, das paródias, mas a atuação do Bruno Gantz é excepcional. O Bruno Gantz vai entrar para a história, quer dizer, ele era um grande ator, participação em outros diversos filmes, mas eu acho que ele entra para o imaginário das pessoas como Hitler, porque a atuação dele é fantástica. Só para resumir, para quem não conhece esse filme, ele é história sob a perspectiva
de certo modo, da secretária da Jung, que foi a secretária de Hitler no final da guerra. Né? Já no final da guerra, não, ela começa a trabalhar com ele uns 4 anos, lá para 41, 42, e aí ela narra um pouco sobre a perspectiva dela esses últimos momentos. Cenas muito fortes, cenas muito marcantes para quem conhece, estuda ou é apaixonado pelo tema, em alemão, o que é mais marcante ainda, né? Uma perspectiva alemã, efetivamente, né? E ilustra muito o caos que estava a Alemanha, sobretudo ali Berlim, nos últimos dias do Terceiro Reich. O Hélio, outro historiador aí entrando, a gente já tem o Hélio, o Dario, historiadores, a gente está falando agora, Hélio, da queda dos últimos dias de Hitler e do Terceiro Reich. Então, para deixar o Gunther falar também já do último filme dele, né? Eu só lembro que esse filme ele também ficou marcado pelas diversas paródias, né, relacionadas à cena do Hitler com seu Estado-Maior quando Berlim estava prestes a cair. Essa cena já foi usada várias vezes, desde a queda da Dilma até mais recentemente. Né? Eu tenho que confessar uma coisa. Para mim, eu tenho que assistir e, ao mesmo tempo, colocar no mudo. Porque nego bota a legenda, mas está em alemão. Então, a cabeça dá tilt. A cabeça dá tilt com a frase, com eles falando em alemão e a legenda ali com a história que não tem nada a ver. Então, para mim, eu me assusto. Eu me assusto eu me incomodo com aquilo ali. Mas é engraçado. É engraçado, essas paródias vale a pena. Vamos lá, Gunther. Quer comentar a queda? Marca muito para mim né, a queda quando a cegueira leva ao extremo, né? A cegueira dos seguidores dele que até o fim apoiando, mesmo né, quando mostra ele completamente desconectado da realidade e continuam seguindo ele. Então, cegueira ideológica para mim é o que leva para essas doideiras. Vamos lá. Por que eu estou falando, inclusive, isso? Porque é o gancho para o meu filme. The Fields. Ou né, Os Gritos do Silêncio. Cuidado, não confundir. Mas os gritos não dos inocentes, é o grito do silêncio. É um filme britânico, né, de 1984, que retrata um jornalista americano que está no Camboja quando Pol Pot e o Khmer Rouge, né, o Khmer Vermelho, tomam o poder no Camboja. E toda a loucura que é implementada. Então, eu também sempre recomendei né, para os alunos assistirem para ter uma noção em que ponto de loucura a mente humana é capaz de chegar. E eu sempre brincava né, em sala. Vocês têm uma ideia, pessoal? Quem aqui usa óculos ou está de lente? Né? Aí levanta. Nós aqui, né, Jonisval? Acho que nós teríamos somente duas opções, né? Ou nós tirávamos o óculos ou morríamos. Por quê? Óculos era símbolo de burguesia. E né, o tradutor né, desse jornalista fica no Camboja, o americano consegue sair e marca de encontrar com ele né, na Tailândia, e o filme passa tudo isso, né, que é passar por toda a loucura que foi esse regime né, do Khmer Rouge, do Khmer Vermelho, do Pol Pot no Camboja, a matança indiscriminada. Genocídio, de fato. Ali foi genocídio também. Ali foi genocídio. E a tal ponto que eu sempre lembro, o próprio Vietnã, já né, unificado, já tomado, depois invade o Camboja porque acha o quê? Está indo longe demais. Exatamente, exatamente. A Luana,
Desculpa, a Luana Monville aí comentou o filme da Angelina Jolie, eu ia comentar também, que é muito interessante. First They Killed My Father. Primeiro eles mataram meu pai, que tem aí no Netflix, se não me engano, tem no Netflix. Eu não sei se você já viu esse filme, Gunter. É também sobre o Khmer e é também sobre o Camboja, né? Vale muito a pena essa indicação da Luana aí. Portanto, eu acho assim, é um momento um pouco lembrado, né, do que aconteceu ali, o genocídio, e que jogou o Camboja, né, numa guerra civil que vai durar até 1994. Então, Impressionante. só depois do fim da Guerra Fria, com mediação da ONU, é que se consegue, né, por fim, essa loucura que o Pol Pot implementou no Camboja e que é o maior êxodo urbano forçado da história. Por quê? Na visão deles, né, do Khmer Vermelho, cidade é uma invenção capitalista e que, portanto, tem que voltar para as origens, tem que voltar para o campo. A que ponto chegou, né, a loucura humana? Então, eu sempre recomendei para quem não conhece, para entender um pouquinho do que se passou, esse filme, The Killing Fields. E aí, né, para quem assiste Law and Order Special Victims Units, né, dos primeiros anos, o repórter é o Sam Watterson, que vai ser no Law and Order o prosecutor, né, o procurador no começo, só que bem mais velho, de cabelo branco. Então ele está no início da carreira dele e que ele não é o ator central, né? Ele é o coadjuvante. O ator central, né, é o Han Ngor, não consigo falar, que é justamente o cambojano que passa por toda essa loucura. Então acho que fica a minha recomendação para quem não viu assistir. Muito bom, muito bom. Deixa eu olhar a hora, nós temos um pouco menos de 8 minutos. Então, eu já vou me antecipar, depois vou passar a palavra para o Gunter, mas eu quero novamente agradecer a todos que participaram. Estou vendo que a Suzane está chegando agora, mais tarde, atrasada, mas não tem problema não. Brinca, a Suzane é doutora. A Suzane é doutora, inclusive, em Relações Internacionais pela PUC Minas e trabalhou com o tema do terrorismo, né? Mas para quem, como a Suzane, perdeu a nossa conversa, a partir da quarta-feira, ela vai estar disponível no meu canal no YouTube. Suzane, vai lá, dá uma olhada, Joanisval BSB no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os amigos, e se você não gostar também, mande para os seus desafetos, né? Porque aí já que a gente divulga para os amigos, e se eu não gostar, divulga para o desafeto também. Vá lá no meu canal no YouTube, Suzane, Joanisval BSB, e se inscreva, não tem que pedir desculpa, não. Foi um papo muito bacana, com o meu amigo Gunter Hutzit. A gente falou do Tempo de Glória, Glory, ça va, mon cher, de Paris. O Henrique de Paris está aí, chegando também. Paulo Roberto, obrigado pela participação e pelos comentários. Nós comentamos, Luana também, muito obrigado. Comentamos Tempos de Glória, comentamos Cartas de Ojima e a Conquista da Honra, comentamos o Resgate do Soldado Ryan, comentamos Doutor Fantástico, comentamos A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, e comentamos Os Gritos do Silêncio, aqui nesses últimos 50 minutos, mais ou menos. E agradeço muito ao meu amigo Gunter. Eu acho que foi legal, Gunter. Eu acho que a gente conseguiu, com a primeira live, começar a descontrair. Olha aí, ó, tá aprendendo português. Como você fala português, mon cher? Bienvenue! Eu que agradeço. Muito bom. Joanisval. E a loucura tua de se arriscar de me chamar para essa conversa aqui. Então, compartilhar um pouco aí das angústias e gostos sobre esse tema que a gente acompanha faz tanto tempo, né? Então, um gosto de criança que
que acabou virando profissão. Isso que é bom. Obrigado pelo convite, meu amigo. Valeu a pena. Obrigado, meu caro. E, bom, na próxima semana a gente tem mais, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 17 horas, hein? Todo domingo às 17 horas a gente tem uma live. Com o Zé Antônio de Freitas, meu irmão, meu amigo lá de Minas Gerais também. Então, todo domingo às 17 horas, 17 horas de Brasília. Se você está no Acre, ajuste o seu relógio. Se você está em Manaus, ajuste o seu relógio. Mas horário oficial de Brasília, às 17 horas, a gente tem uma live. Semana que vem, o tema é surpresa. O tema é surpresa, mas a gente deve ter mais um convidado. Ou então é aquelas minhas solo também. E estão todos convidados. Gunther, muito bom. Espero que você tenha gostado. Fica o convite para as próximas. Eu acho que, por exemplo, sobre guerra e cinema, a gente tem muito o que falar. E a gente tem muito o que falar também sobre os temas que nos são comuns, né? Os temas que são segurança, defesa e guerra. Eu espero que seja essa só uma primeira... um teste, uma primeira conversa. Gostei muito. Olha aí, ó. A Suzane disse que vai assistir o vídeo. Olha aí. Não perca, Suzane. Sobretudo pela parte do Gunther. Não perca. Tá bom, minha gente? 17h56. Agradeço. Semana que vem a gente tem mais. 17 horas no mesmo bate-canal. Gunther, muito obrigado novamente. E estamos aí. Vamos em frente. Obrigado a todos que participaram. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.